Beleza. Legal. Bom, gente, então eu vou começar. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo. Vou dizer para vocês que essa live aqui, ela está sendo gravada, né? Então, eu pretendo colocá-la depois no canal do meu YouTube. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo aqui, vocês estarem dispensando um pouco do tempo de vocês. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo? Bem. Tá, beleza. E é bem legal ter vocês aqui na apresentação desse curso. Então, o objetivo hoje é apresentar esse curso que eu estruturei. É um curso sobre estrutura de dados no UFC. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o que é o curso, né? Então, como é que ele está estruturado, qual o conteúdo do curso, né? Quando se fala em UFC, a gente sempre tem muitas dúvidas, né? Do que é o UFC, quando que eu vou usar o UFC, se é bom usar o UFC ou não é bom usar o UFC, né? A gente vai estar nessa discussão aqui e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu pretendo usar uma dinâmica seguinte: eu vou fazer toda a apresentação e eu vou abrir um espaço para dúvidas. Mas quem quiser perguntar alguma coisa pelo chat, fica à vontade. Escreve aí no chat, que tem um pessoal aqui que está me ajudando, que vai pegar essas perguntas e depois a gente responde elas, né? E aí a quantidade de perguntas, quanto tempo você vai conseguir responder todas as perguntas, isso vai depender da quantidade de pessoas, do tempo que a gente tiver, né? Então, a ideia aqui é ser bem objetivo, ser bem direto. Tem muita gente aqui que eu conheço, tem muita gente que me conhece do LinkedIn, né? Nunca ouviu minha voz, vi meus artigos ali, minhas postagens. Tem muita gente também que eu alcancei aí que não me conhece, né? Então, eu vou começar me apresentando. O meu nome é Carlos Dias, né? Para quem não me conhece, e eu trabalho na CTCEA, né, que é uma organização brasileira para o desenvolvimento científico e tecnológico do controle de espaço aéreo, uma OCIP, uma organização social sem fins lucrativos, né, de interesse público. E ela trabalha basicamente em termos de parceria com a CTCEA, que é uma comissão de implantação do controle de espaço aéreo. E lá eu trabalho com implantação de BIM, sou chefe do setor de tecnologia da construção da CTCEA. Também dou aula no curso de programação visual da Figurati, junto com o Rui e com o Rogério e com o Thiago, né? Eu me considero um pesquisador independente de OpenBIM. Estou há mais de 2 anos pesquisando só sobre o OpenBIM, né? E é um assunto que me fascina muito. Então, por isso que esse curso ele faz parte de uma iniciativa que é de formar uma comunidade aqui no Brasil que discuta bem IFC e outros assuntos sobre o OpenBIM. Então, eu acho que a gente tem bastante potencial aqui no Brasil e falta isso, falta a gente enganjar e fomentar isso. Então, esse curso ele faz parte dessa iniciativa. Sou membro do comitê especial lá da ABNT, do comitê de BIM, né? E também da Organização Internacional da BIM Initiative. A minha formação é um pouco controversa, né? Eu não sou engenheiro nem arquiteto. Quando o pessoal fala assim de BIM, eles perguntam: você é engenheiro ou você é arquiteto? Eu não sou nenhum dos dois. Eu tenho a minha formação em matemática, com pós-graduação em sistemas de informação e gerenciamento de projetos em BIM, né? Por quê? Porque vocês estão me ouvindo bem? O Emanuel falou que está travando um pouquinho. Vocês podem me confirmar se está ouvindo bem? Está tranquilo aqui. Está tranquilo, né? Então, Emanuel, deve ser aí a tua conexão.
Mas tudo bem. Vou continuar aqui, tá? Então, eu peço desculpas porque aqui o lugar onde eu estou é um pouco barulhento, tá? Eu estou na minha casa, mas a minha casa é muito barulhenta. Então, eu peço um pouquinho de desculpa já. Desde que eu saí da escola técnica, eu fiz técnico em edificações, então eu trabalhei minha vida toda com engenharia, como projetista, mas eu sempre fui mesmo do ramo da ciência da computação, de tecnologia de informação. Então, eu fiquei sempre caminhando ali entre os dois mundos. E aí, quando chegou o BIM, eu falei, nossa, foi feito para mim isso, né? Porque junta muito a ciência da computação, a tecnologia da informação, a gente está falando de modelagem da informação, né? Então, algumas pessoas, como eu disse, me conhecem do LinkedIn, né? Eu publico algumas coisas no LinkedIn, faço algumas pesquisas, algumas pessoas, é a minha principal rede, né? Principal rede de contatos é o LinkedIn, fora o conhecimento que eu tenho, né? Fora, através de palestras, de workshops, né? E tem algumas pessoas que me conhecem. Eu queria começar conversando com vocês, falando um pouquinho do que é o Open BIM, né? Eu sei que tem muita gente aqui que já sabe muito de BIM, já sabe o que é o Open BIM, mas deve ter gente aqui que, de repente, caiu de paraquedas nessa live aqui, de repente não sabe muito bem o que é. Eu não vou me estender muito, eu apenas quero explicar que o Open BIM nada mais é do que um padrão aberto e transparente, né? Eu diria, a gente vai conversar hoje, vai ver que o Open BIM ele é muito mais do que um formato aberto, ele é um padrão aberto, né? A gente vai entender bem isso aqui, né? Então, tem aquela figura ali que é famosa, né, do intercâmbio entre as pessoas, entre os atores, entre os players e entre os softwares, sempre um com o outro, e o BIM, o Open BIM, ele procura ali ter um padrão, uma linguagem comum para todo mundo, como se fosse uma linguagem que todo mundo entendesse, e tudo fosse traduzido para essa linguagem, né? Então, quando a gente fala de Open BIM, a gente está falando de padronização e interoperabilidade, né? Ou interoperabilidade por padronização, né? Por que isso é importante? Porque você tem vários softwares que são proprietários, têm seus formatos proprietários, né? Tem seus padrões proprietários, e eles, como a gente sabe, o BIM ele não trabalha simplesmente numa fase do ciclo de vida de edificação, trabalha em várias fases. Então, você tem software de autoria, você tem software de análise, não são poucos softwares, não são muitos softwares. Você tem softwares para uso, e dificilmente você vai achar um software ou um fabricante que tenha todas as soluções para você. Então, de alguma forma, você vai precisar dessa interoperabilidade. Você vai precisar conversar com um e outro. E aí é que está, existem várias formas de você criar essa interoperabilidade, através de plugins, através de API, né? E o OpenBIM ele é apenas uma delas, que é utilizando um padrão que seja aberto e transparente. Mas o OpenBIM ele é o IFC, né? O OpenBIM ele não é IFC, o OpenBIM é muito mais do que o IFC, né? Isso a gente está falando do OpenBIM da Building Smart, né? O OpenBIM da Building Smart ele ali tem os seus 3 pilares, né, que são os termos, os processos e os dados. Então, o IFC, ele vem da norma 16.739, quando vai te dizer como os dados vão estar gravados no seu modelo de informação, né, como eles vão estar estruturados, evidente. Mas a terminologia, né, o que eles são, o que significa esses dados, isso é ditado pela ISO 12006-3, que vai vir falar do IFD, que é o International Framework Dictionary, né? Então, é um dicionário de dados, e ali você vai ver como que se cria um dicionário de dados, um framework para criar um dicionário de dados. Então, ele te orienta uma forma de como você vai trabalhar com a terminologia dos dados, o IFC, como você vai estruturar os dados, né? E o IDM vai trabalhar com os processos, né? Que é o Information Delivery Manual, que é a ISO 29.481. Essa vai te mostrar de que forma você vai trabalhar com os dados, aquela pergunta que a gente faz, né? Que dados? Quando?
quem, né? Quem vai colocar esses dados? Quando e onde vai colocar esses dados? Então, você primeiro levanta isso através de ferramentas que essa norma te dá, que é o IDM, né? É muito utilizado ali para fazer, o pessoal pensa que ela só funciona para fazer MVD, né? Model View Definition, que nada mais é do que uma visão da estrutura do IFC para um determinado uso, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele te dá realmente ferramentas muito boas para você chegar àqueles requisitos de dados que a norma 19.650 fala para a gente, né? Então, eu quero saber que dados que eu vou colocar no meu modelo, quando eu vou colocar e quem vai colocar isso, quem é o responsável por esse dado. Quando você vai botar isso contratualmente, como é que você vai levantar essas informações? Aí eu falo para vocês que essa user é bem legal, essa 29.481, vocês darem uma lida nelas, quem tiver acesso, é claro, e vocês vão perceber que existem ferramentas muito boas para isso, né? Se vocês quiserem ir colocando dúvidas no chat aí, fiquem à vontade, tá? E aí eu vou começar a falar a diferença entre padrão e formato, né? Tá errado dizer que o IFC é um formato? Não está errado, mas isso ajuda muito a confundir, né? Porque eu costumo dizer que o IFC ele é mais do que um formato, ele é um padrão, né? O IFC é uma especificação feita pela Building Smart, né? E essa especificação diz qual o padrão que essa informação vai ser estruturada, né? Como os objetos vão ser modelados e como eles se relacionam, qual é a semântica que tem ali, né? Qual o significado deles. Então, esse padrão é que vai editar isso, né? Então, você tem um padrão que é uma especificação, né? Muito parecido com a especificação técnica que tem a galera que é engenheiro aí. Eu faço uma especificação técnica de um serviço, eu estou dizendo como eu quero que aquele serviço seja executado, né? Uma especificação. Eu estou dizendo como que os dados vão estar ali organizados dentro do meu modelo, né? E o formato, na verdade, o próprio IFC ele pode ser escrito em vários formatos, né? Então, o formato nada mais é do que o serviço, né? Mas o padrão, ele dita como que aquilo ali vai ser colocado. Um exemplo que eu dou para você é, por exemplo, você pode gravar um arquivo no formato IFC e você pode muito bem colocar um revestimento de piso na classe IFC Slab. Você pode, ele deixa. Você coloca lá, é um piso, você botou IFC Slab. Sendo que o padrão vai te falar, não, você não tem que colocar lá no IFC Slab, você tem que colocar no IFC Covering, né? Então, qual é a diferença entre um e outro? Eu vou lá na especificação e vou ler qual é o significado, quais são os objetos que precisam estar nessa determinada classe, né? Então, esse é o padrão. Então, a gente pode encontrar um arquivo no formato IFC, sendo que ele não está no padrão IFC. Isso é possível de ser encontrado, né? Nesse curso, a gente vai ver vários desses exemplos, né? E por que IFC? Por que você deve aprender IFC? Por que eu devo aprender IFC? Se você pegaria essa figura aí, é uma figura da norma 19.650, né? É a norma que dita sobre a gestão da informação. Então, ela vai falar sobre gestão da informação sobre o BIM, né? E aí ela apresenta ali os diferentes estágios de maturidade, né? Que você vai alcançando à medida que você vai evoluindo no BIM. Em várias camadas, na camada de negócio, camada de informação, tecnologia, e nas camadas de padrões, né? Então, o estágio 2, ele já diz, você está no estágio 2, então você já está usando ali as melhores práticas ditadas pela norma internacional 19.651 e 2, né? Então, requisitos de informação de assets, né? Requisitos de informação da organização. Então, trabalhar com requisitos de informação para saber como que você vai trabalhar com o modelo de informação, né? Que informação você vai colocar, quando vai colocar, quem é responsável por ela. E quando você começa a caminhar ali para o estágio 3, que, é claro, a gente busca um estágio 2 e espera também chegar no estágio 3, né? Quando você começa a trabalhar com o estágio 3, você vê que a parte de tecnologia, o estágio 1 e 2 trabalham com um ambiente comum de dados, que é o CDE, né?
no estágio 3, você já começa a falar em Query, Model, Container, Database, Information Management, tecnologia baseado no CDE, ou seja, consultas, container de banco, base de conhecimento toda dentro do seu CDE. Então, são vários players, né, vários atores que trabalham ali durante o ciclo de vida da edificação, consultando o mesmo ambiente. E às vezes nem só isso, mas também comunicação integrada com cidades inteligentes e tudo mais, né? A mesma coisa, a camada de informação, você vai trabalhar com objetos baseados em servidor, né? E modelos de informação federados. A gente já está trabalhando com modelos de informação federados ali no estágio 2, mas aqui eu já começo a trabalhar com Big Data, dados não estruturados, dados estruturados e dados não estruturados. Então, você começa a perceber que a integração é bastante importante, a integração dos dados. Então, quando a gente fala de IFC, a gente não está falando somente de interoperabilidade, ou seja, a gente não está falando só de interoperabilidade no sentido de troca de arquivo, né? De eu passar o arquivo de um fornecedor para de um para o outro, de um software para o outro, né? A gente está falando aqui de integração de dados. E como é que você integra diferentes bases de dados se eles não falam a mesma língua, né? Então, você resolve uma coisa ou outra trabalhando a comunicação entre um software e outro, né? Através de uma API, através de uma linguagem comum ali, que as máquinas se conversem. Mas como é que você integra todos esses sistemas? Você precisa de algum padrão, né? E o IFC não é o único, mas ele já começa a caminhar para isso. Então, se você tem o seu modelo de dados num padrão que é uma ISO, né, internacional, aberta, transparente, que você está num formato ali que pode durar 10, 20 anos, 30 anos, sem se preocupar com estar num formato proprietário que vai mudar de versão e que você precisa transformar de uma versão para outra e aquela comunicação já não funciona com essa versão, não. Ele é um padrão aberto. Então, como eu disse ali, a parte mais importante ali do estágio 3. Existe eu acho legal vocês verem também, existe uma câmara de BIM lá do governo da Espanha, estou lembrando aqui o nome exato, que ele faz parte do Ministério do Transporte, que eles fazem pesquisas trimestrais, né, e eles levantam dados sobre licitações públicas, da administração pública na Espanha. E a Espanha está bem avançada na questão do BIM, né? Então, eles vêm acompanhando o aumento. Então, vocês veem várias estatísticas ali das licitações, né? Então, quantas licitações estão pedindo modelo por disciplina, quantos estão exigindo planos de execução BIM, né? Você vê, olha, só 4% estão usando nuvem de pontos, mas plano de execução BIM tem 86%. Então, eles têm uma série de estatísticas e eles têm uma publicação que eles fazem trimestral, tem até o link ali, se vocês quiserem depois verem, né? Eles fazem uma publicação trimestral e tem bastante dados, tem muitos mais dados dentro dessa publicação. E um dado muito interessante aqui é como que eles evoluíram ali de 2017 para 2021 em várias questões de uso, questão de requisitos de informação, né? Sistema de classificação, mas observa ali formatos abertos, que é aquele verdinho ali. Deixa eu ver se eu consigo apontar com o laser aqui. Ó. Repare esse aqui, ó, que é formatos abertos, que é o verde mais escuro. Ele começou aqui em 2017 com 20%, em 2018 ele já estava em 42%. Então, você vê que aqui, ó, em 2021, cerca de 60% das licitações pedem formatos abertos, né? Você vê o crescimento aqui na parte de infraestrutura, né? Você vê que a infraestrutura está apostando forte também na questão dos dados abertos. Então, a gente olhando assim, eu gosto muito da Espanha, eu gosto principalmente do capítulo da Bíblia Smart da Espanha, que é um dos capítulos mais completos. No site você tem muita informação, você tem muitos guias.
E é sempre bom a gente olhar um pouco para os países ali que estão funcionando, né? Que estão dando certo. Né? Outra questão também, porque aprender IFC, quem trabalha com BIM, de alguma forma, vai esbarrar no IFC, não tem jeito. E aí o pessoal fica assim, mas como é que eu faço para exportar o IFC de um software para outro? Existem vários softwares. Ali, por exemplo, você tem tela do Teca, você tem do ArchiCAD, tem do Revit. E aí como é que eu faço para exportar? E você corre lá para os tutoriais da internet, vê como é que exporta e tal, e cada um é um pouco diferente, você tem uns que são mais completos, mais completos, mas o fato é o seguinte, tudo que está escrito ali, que fala sobre como que vai ser a relação dos espaços, como que vai ser a hierarquia espacial, como que vai ser a forma geométrica, mas aqui está escrito que é BREP e Boundary Representation, e aqui está escrito que vai ser o subsolid, eu não sei qual é a diferença, não sei o que isso vai fazer. Quando você entende o padrão, quando você entende o que significa isso dentro do formato, né, você nem precisa ver um tutorial, você basta olhar ali e ver o que está escrito. Eu já sei o que é isso. Isso aí, o curso ali, eu vi que é representação geométrica, essa aqui vai me dar mais fidelidade da forma, aquilo ali pode dar problema. Então, você entende melhor aquilo que você está fazendo. Então, mesmo que você vai trabalhar com IFC apenas para troca de arquivos e para atender algum tipo de requisito, alguma coisa que você entenda da estrutura do IFC é super importante. Né? Eu conheço pessoas aí que ficaram ali atrasados no contrato porque não conseguiam botar o IFC do jeito que o cliente queria. Né? E estava atrasando muito e o cara procurando especialista e não conseguia achar e ninguém sabia e corria atrás e isso pode ser uma dor de cabeça bem grande. Né? Principalmente para os clientes que estão exigindo isso. Né? Tem alguns países na Europa que já estão começando a exigir. Isso depende muito do uso do modelo que vai ser feito. Né? Então, enquanto você estiver trabalhando ali, pensando em projeto, construção, você ainda tem um uso mais acanhado, assim, embora tenha bastante, mas a partir do momento que você vai querer usar isso em software de gestão de ativos, de facilities, você começa a ficar um pouco mais restrito, né? Um pouco mais exigente com como a tua informação vai estar ali dentro do modelo de dados. Né? E outra razão também para você aprender FC é porque existe uma escassez de profissionais com conhecimento em OpenBIM. Né? Então, com certeza, você vai ser um cara que vai se destacar no mercado. E quem já procurou aí informações sobre IFC, sobre a estrutura de dados do IFC, sabe que não é fácil, é difícil de achar. Né? E esse profissional que sabe bastante IFC, ele é um profissional escasso. E ele vai ser um profissional cada vez mais exigido. Né? Mais uma vez ali, aquela figurinha que a gente vê do nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, né? Se não me engano, começou no Reino Unido, essa figura aí. Ela começa a falar do IBIM. Então, se você quer ser um profissional do nível 3, claro, isso vai acontecer mais lá para frente, mas se você quer ser um profissional do nível 3, você vai ter que começar ali a trabalhar com dados interoperáveis. Interoperáveis integrados. Né? Centro de serviços redes de BIM integrados. Então, o OpenBIM, ele fala sobre isso aqui. Né? Então, tem que ISO-BIM, ou seja, começar a usar os padrões ISO, né? Começa a falar de dicionário comum de dados, né? Então, a terminologia, é ISO 12006, vamos começar a entender dessas ISOs, trabalhar com esse tipo de processo. Então, para quem quer chegar nesse nível e como a tecnologia ela realmente avança muito rápido, é uma pena que na nossa indústria não seja tão rápido, né? Mas como ela avança muito rápido, é possível que isso aconteça em menos de uma geração. Integração dos dados, é isso que eu queria falar para vocês. A gente, quando olha um IFC, a gente vê ali no visualizador uma casinha, né? Uma casa, uma edificação e tal.
e sabe, se você abrir ali, todo mundo que já teve curiosidade de abrir o UFC no bloco de notas vai ver um texto parecido com aquilo ali. Parece muito com aquela tela do Matrix, né? Então, não dá para entender quase nada, né? Você olha ali. E olha que ali está separado por cor, né? Ainda facilita um pouquinho. Quando não está separado por cor, fica pior ainda. Mas aquilo ali nada mais é do que uma estrutura de grafo, né? A quem já estudou essa parte aí de computação sabe que o grafo é uma estrutura onde os elementos se relacionam. Você tem nós, os nós têm as arestas ali, que relacionam um nó com o outro, né? Então, o IFC nada mais é do que isso. Você pode traduzir aquela casa ali naquilo ali, em grafo, né? E por que é importante ele para a integração dos dados? Porque imagina que você tenha vários outros IFCs, que são nada mais do que bases de conhecimentos, em estrutura de grafos, e você pode interligar eles, né? Então, você pode ligar os nós de um IFC com os nós de outro IFC. Né? Você já ouviu falar nisso? Isso é bem interessante. Já existem estudos sobre ontologia, né? Estudos bem interessantes que você pode trabalhar com IFC integrado, assim, como uma base de conhecimento, digamos que universal, um IFC se comunicando, né? Existe isso também para cidades inteligentes, né? GIS e tudo mais. Então, é uma coisa bastante interessante você entender que o IFC ele é mais do que interoperabilidade, ele é integração de dados. Agora, como aprender IFC? Eu acredito que aqui tem um monte de gente que já entrou na página da Business Smart e o padrão, a especificação é aberta. Qualquer um pode entrar lá e estudar a especificação. E foi assim que eu fiz, né? Agora, eu confesso para vocês que a primeira vez que eu abri a especificação, eu fiquei muito frustrado, porque eu não consegui entender nada. Não é uma página amigável, não é uma página com o intuito de você aprender IFC, ela é uma especificação. Então, você já tem que saber certas coisas para poder ler ela. Então, eu tive que correr atrás disso, aprender como ler essa especificação, aprender a linguagem Express, né, entender bem o que é isso, e começar a pesquisar ali, sendo que ela poderia ser uma especificação mais amigável, poderia, eu concordo com vocês, mas a versão 2x3 era menos amigável ainda. A partir da 4 ela está bem amigável, mais amigável, né? Mas eu acho que poderia ser mais. Então, aprender IFC olhando a especificação é um pouco árduo, né? Por que é um pouco árduo? Porque você tem ali a especificação em Express, a especificação em XML, e você tem ali a árvore da hierarquia, e você não dá para entender muito bem. É muito árduo você tentar entender a especificação pela página da especificação. E quem já procurou curso sobre IFC, eu não sei vocês, mas eu já procurei muito curso sobre IFC na internet e são muito pouquíssimos cursos. Eu não estou falando só de Brasil, não, estou falando de lá fora também. Então, você tem pouquíssimas informações como as IFC, né? Você vai achar algumas teses com informação bem bacana, mas, assim, para o público em geral, né, que trabalha no mercado e tal, quer aprender um pouco da especificação, quando olha aqui, desiste. Então, o cara olha o IFC com o material que existe hoje na internet, ele desiste logo, de cara, né? Isso é bem aceitável até. Então, qual é a proposta do meu curso, né? Seria pegar essa matrix, né, aquilo ali que vocês olham e realmente não conseguem entender o que é, e o que eu fiz? Eu passei um filtro e traduzi isso para uma forma que vocês pudessem entender. Continua sendo o mesmo FC, mas vocês vão conseguir entender o que vocês realmente precisam entender. Então, o que esse curso vai mostrar para vocês? Vai mostrar o padrão IFC, a estrutura de dados de IFC, naquilo que realmente interessa para quem quer manipular arquivo IFC. Sendo que ele é um pouco mais... dos cursos que eu vejo aí, que existem, ele vai um pouco mais profundo, né? Ele responde aquelas perguntas que a gente tem, mas como é que é isso dentro do IFC? Ele vai responder, né? E para quem é isso? Né? Para quem? Para engenheiros, arquitetos, managers, projetistas, desenvolvedores, né? Então, o legal desse curso
é que se você é um engenheiro, um arquiteto, que você só modela, você vai entender bastante coisa de como é que é a modelagem da informação orientada ao objeto, que é que é o grande coração do BIM, né? Então, o BIM ele é a modelagem da informação orientada ao objeto. Então, você não vai entender só do IFC, você vai entender do Revit, do ArchiCAD, você vai entender como é o BIM, de fato. Entendi por que tem tipo, por que tem parâmetro de tipo, parâmetro de instância, essa hierarquia de classes, né? E herança, esse conceito é um conceito que se expande no BIM para todos os softwares, né? Então, entender bem IFC, entender bem de BIM, né? Então, qualquer um que seja um modelador e tal, que só mexa com aquilo, vai ter um ganho muito grande, entendendo como as coisas funcionam. O cara que quer desenvolver, que quer aprender dentro do IFC, vai ter toda a base para ele se desenvolver sozinho depois. Porque a especificação ela é realmente muito complexa. Não que ela seja difícil, ela não é difícil, mas ela é complexa porque ela é muito grande. São mais de 800 classes, mais de 1.000 propriedades. Então, eu seria louco se eu falasse que eu conheço a especificação inteira. Eu não conheço, né? Eu sou um estudante da especificação, né? Então, a proposta desse curso é que a gente juntos possa aprender com o IFC, né? Então, você vai ter a base para você, se você é um desenvolvedor, se você quer trabalhar com a parte de programação, você vai ter a base ali para você se desenvolver sozinho, você vai entender a especificação melhor, né? Mas, se você quer fazer esse curso, você deve ter um conhecimento mínimo de BIM, né? Você chegar aqui e não sabe nem o que é BIM, vai ter bastante dificuldade no curso, né, para entender. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir, mas é melhor que você tenha algum conhecimento de BIM. Não precisa ter trabalhado com BIM, nem conhecer Revit, conhecer ArchiCAD, mas é bom você ter um conhecimento de BIM, né? É claro que aqueles com mais experiência terão um melhor aproveitamento. Conforme for a sua experiência, você vai aproveitar mais. Mas eu garanto uma coisa, se você se aproveitar, se você, dentro desse curso, ter um aproveitamento de 60% do curso, se você conseguir entender bem 60% do curso, você já vai ter crescido bastante no teu conhecimento de BIM, de IFC, não, de OpenBIM de IFC. Então, para mim, o IFC foi um divisor de águas. Eu tinha um conhecimento de BIM antes do IFC e tenho um conhecimento de BIM depois do IFC. E como é que é a estrutura desse curso? A estrutura desse curso é o seguinte: a plataforma é a mesma plataforma que a gente está fazendo nessa apresentação, é a Simply, né? Simply Streaming. As aulas vão ser ao vivo, por videoconferência, vai ser através do Zoom, né? Elas vão ficar gravadas e eu vou disponibilizar elas por uma semana com um link particular do YouTube, né, no canal do YouTube. E quem não conseguiu, por algum motivo, ver a aula, vai poder chegar lá e assistir a aula no YouTube, né? E isso aqui é muito legal. Vou montar uma comunidade exclusiva para os alunos, né, no Discord, que é lá onde eu vou botar o material didático, é lá que eu vou botar, lá que vai ser o fórum de dúvidas. Então, a gente vai ter uma comunidade no Discord. A ideia é a gente formar uma comunidade para discussão de IFC, para dúvidas, para botar material, e outra coisa, os alunos vão continuar nessa comunidade mesmo depois do curso. Então, é uma comunidade que ela vai ser só acrescida. Se tiver uma outra edição do curso, esses alunos também entram nessa comunidade. Então, é uma comunidade onde vocês vão estar sempre tendo conhecimento sobre OpenBIM, né? Então, vai ter uma parte lá de fórum, vai ter uma parte de material didático, e é um canal aberto para conversar comigo, um canal aberto para conversar com os colegas também. Número de alunos, 30. Né? E, pelo menos essa primeira edição do curso, eu optei por fazer de 30 alunos, né? A capacidade de 30 alunos. Por quê? Porque eu quero sentir como é que é a recepção desse conteúdo por vocês. Eu quero ter um contato direto, eu quero conversar com cada um, eu quero sentir o que vocês estão aprendendo, o que não estão aprendendo, se está difícil, se não está difícil. Eu quero ter esse feedback, eu quero que as nossas aulas sejam
seja uma estrutura de roda, né? Todo mundo ali participando. Então, longe de ser uma aula expositiva, vai ser uma aula bem participativa. É isso que eu quero, né? Eu esqueci de falar ali, mas depois eu vou falar da carga horária, né? Mas aí o lance da comunidade do Discord, ela já está pronta, essa comunidade do Discord, estou esperando vocês que vão se inscrever no curso, né? Então, tem um canal geral para conversas gerais, tem um canal de fórum, tem para fórum de dúvidas, então tem um canal de material, um canal de eventos. Acredito que essa comunidade ela pode, no futuro, vir a fazer eventos também, encontros, né? Esperando que a pandemia acabe, sabe, a gente faça encontros sobre o OpenBIM, né? E a ideia é essa, é fomentar o OpenBIM no Brasil, é ter uma comunidade participativa, ativa, conversando sobre IFC, discutindo questões com qualidade, né? Então, esse que é o objetivo maior, né? As aulas vão ser toda terça e quinta, vão começar no dia 3 de agosto e vai terminar lá no dia 2 de setembro. Então, são 10 aulas, e elas vão sempre começar às 19 horas e terminar às 21h30. São 2 horas e meia de aula, né, dando um total de 25 horas de carga horária. Isso é fixo? Não é fixo. Pode ser que eu estou com dúvida ainda e tal, estendo um pouco, pode estender. O meu maior interesse aqui é que todo mundo saia com conhecimento, né? Ficou alguma coisa pendente, a gente pode marcar, não deu tempo de ver todo o material, a gente pode marcar uma aula extra, isso sem problemas. Então, é uma coisa que a gente vai conversar durante o curso, né? O que a gente vai falar nesse curso? É o que vocês realmente querem saber, né? A gente vai começar falando de fundamentos de OpenBIM, a gente vai entrar um pouco mais nessa parte do OpenBIM, IFC, IFD, IDM, sem se aprofundar muito, falar das normas ISO, sem se aprofundar muito, porque o objetivo do curso é o IFC, né? Mas a gente vai falar o que é o IFD, o que é o IDM, né? A gente vai falar sobre orientação a objetos. É preciso, para entender bem o IFC, é preciso que vocês entendam um pouco de orientação a objetos na modelagem de dados, não orientação a objetos para programação de computadores, mas orientação a objetos na modelagem de dados, né? Então, na estrutura dos dados. Então, a gente vai falar de herança, a gente vai falar de superclasse, subclasse e de atributos, e a gente vai ter uma boa introdução disso aí, o conhecimento suficiente para que vocês possam entender bem a estrutura do IFC. Compreender os principais pontos da especificação da Building Smart. Então, a gente vai aprender a olhar ali aquela página da Building Smart e entender, né, pelo menos as partes principais, a gente vai conseguir entender o que ele está querendo dizer, porque é o local apropriado para vocês procurarem informações sobre IFC. É onde? É na especificação. Então, a gente vai fazer esse exercício de olhar a página da Building Smart, entender o que está escrito ali. Então, a gente vai falar sobre contexto de representação geométrica, como é o contexto de representação geométrica no IFC, né? Os vários contextos de representação. Você sabe, o IFC ele pode ter vários contextos de representação. Você pode ter uma parede representada por uma linha e ter a parede representada pelo elemento 3D. Você tem esses dois contextos no IFC. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre sistemas de unidades de medida, né? Vamos falar sobre sistemas de coordenadas, como é a geolocalização no IFC. Representação gráfica dos elementos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar muito a fundo, porque acho que daria um curso inteiro só de computação gráfica, falando sobre topologia de computação gráfica, mas a gente vai falar, porque eu acho importante isso aqui, porque muitas vezes você vai exportar ali do TQS, por exemplo, do IFC, e ele vai te perguntar como você quer, em que tipo de topologia você quer que saia os seus elementos, né? Aí você pergunta, o que é isso? Você não entende, então você vai entender ele, por exemplo, ele tem 3 formas e 3 topologias diferentes. Uma é uma extrusão, a outra ali é um rewrap, né? E outra é um surface. Então, se é triangulado, se é paramétrico, se não é paramétrico. Então,
você vai entender como que o UFC trabalha, com que tipos de topologias, né, o UFC trabalha. Relacionamento entre os elementos, que é o coração do UFC, entender bem os relacionamentos, né? Hierarquia e estrutura espacial do projeto, então como é que os elementos eles se estruturam espacialmente, né? Propriedades e medições, property sets e quantity sets, vocês vão ver entender melhor o que são property sets, o que são quantity sets e como esses quantity sets e property sets se relacionam, não só com os elementos, instância dos elementos, mas também com os tipos dos elementos, né? Então, tipos de objetos, como é a tipificação dentro do IFC, quais são as propriedades que estão no tipo, quais são as propriedades que estão na instância, como é a representação, posso ter representação geométrica de um elemento no tipo ou na instância, né? Como é que isso funciona, né? Dentro do arquivo IFC, a gente vai falar sobre isso, né? Ferramentas de análise e visualização, então a gente vai trabalhar com algumas ferramentas de visualização, né? E algumas ferramentas também de análise. Como é que eu faço uma análise do IFC, sendo que eu não sei programar, não sei e tal, mas você tem algumas ferramentas na internet que você baixa, ferramentas gratuitas, que você consegue fazer uma análise. E, no mínimo, você consegue exportar para o Excel, fazer uma análise de um IFC para ver se está tudo no local. Ou como é que eu faço uma auditoria no IFC. Então, a gente vai ver isso, né? E muito mais. A gente vai ver mais coisas. São 25 horas de conteúdo e tem bastante coisa para a gente ver. O que eu procurei fazer? Eu procurei simplificar o conteúdo, né? Então, eu coloquei tudo de uma forma muito gráfica, e eu tive cuidado de usar gráficos, né? Sempre mostrando ali o IFC. Vocês depois desse curso, vocês vão poder abrir o IFC no bloco de notas e entender o que está escrito aí. Não digo assim que vão saber tudo da especificação do IFC, mas alguma coisa vocês vão entender. Mas o mais importante, vocês vão entender como os objetos se relacionam, né? Então, eu utilizei alguns gráficos, não fugi dos gráficos da especificação, então vocês vão olhar gráficos que a gente vai utilizar, vocês vão aprender a ler esses gráficos. E aí, quando vocês olharem a especificação, vocês vão é o mesmo gráfico, quer dizer, eu não inventei nenhum gráfico, são os gráficos utilizados na especificação, então esses gráficos ajudam a gente a entender melhor como os objetos se relacionam. E a gente vai sempre trabalhar com teoria e prática. Então, uma slide conversando sobre o IFC, mostrando ali as propriedades, como eles se relacionam, os atributos, e a gente vai abrir ali uma ferramenta, a gente vai usar o Blender Beam, a gente vai usar o Explorer da Xbeam, a gente vai usar um Sublime Text, a gente vai usar uma outra ferramenta de IFC que ela facilita a análise de IFC. A gente vai usar várias ferramentas, vai abrir no Solibre, vai abrir na Aka, né, Bio, e vai ver as diferenças de como cada software interpreta a mesma informação. A gente vai ver isso ali dentro do IFC. Então, a gente vai ver um tópico, sistema de unidades, depois a gente vai abrir um IFC e ver lá como é que se relaciona o sistema de unidades, né? Então, a gente vai fazer uma exportação do sistema de unidades e aí a gente vai ver lá, como é que se comportou e o que significa esse comportamento, né? Então, cada aula vai ser sempre teoria e prática, sempre que possível, né? Sempre que possível eu vou tentar dar a teoria e a gente vai partir para a prática ali. E como eu falei, a aula, por isso são 30 alunos, a aula tem que ser bem interativa, eu quero conversar bastante, quero que todo mundo participe bastante da aula, eu quero ter esse feedback de saber como é que está sendo a absorção do conhecimento. Bom, então agora eu vou abrir aqui para as dúvidas. A gente tem, na verdade, a galera que ficou aqui, eu esqueci de falar isso no início, tem uma surpresa para vocês. Todo mundo aqui vai ganhar uma surpresa, né? E a gente vai ter 2 surpresas, né? No final, eu também vou sortear uma vaga gratuita no curso. Aqui a gente vai sortear e vai ganhar o direito de assistir o curso sem pagar nada.
Mas eu queria, antes de falar de preço de investimento, disso tudo, e de mostrar a surpresa que todo mundo vai ganhar, eu queria que vocês pudessem expor aí as dúvidas de vocês. Então, eu vi que ninguém escreveu nada no chat, né? Eu não sei se alguém mandou alguma coisa aí, de amar, alguém mandou alguma coisa? Carlos, Oi. professor Ari, tudo bem? Oi, Ari, tudo bom? Tudo jóia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você comentou, né, ao longo da sua palestra aí que assim, o público do curso é variado, né? Incluindo aqueles interessados na parte de desenvolvimento, né, de software envolvendo IFC. Você poderia falar um pouco mais sobre até onde você iria, né, em relação a essa parte de desenvolvimento de software para IFC? Né? O curso ele vai, imagino que você não pode descer tão fundo, né, no nível de bits e bytes, né, que acho que o tempo não daria, né? Mas assim, até que nível você consegue explorar no curso, né, para alguém que vai desenvolver software baseado em IFC? Boa, excelente pergunta, Ari. Tá. Eu vou responder aqui. O Ari, já vi que tem umas perguntas no chat, e aí depois eu vou respondendo as perguntas que estão no chat aí, pela ordem, tá? É o seguinte, Ari, esse curso, o objetivo desse curso é falar sobre a estrutura dos dados do UFC. Esse é um conhecimento base até para quem vai fazer desenvolvimento, né? Então, se você vai fazer algum tipo de desenvolvimento utilizando o IFC, né, usando o IFC como base de dados, tal, você precisa ter esse conhecimento da estrutura, como os objetos se relacionam, né? Mesmo que você use qualquer tipo de pacote de uma linguagem específica que faz passe de dados do IFC, todos eles meio que seguem um pouco a especificação, né? Então, por exemplo, você tem ali um relacionamento através de um atributo e eles têm um nome. Geralmente, esse nome é o mesmo nome do método da classe de objetos lá que você vai pegar aquela informação. Então, eu acredito que esse curso aqui seja base para depois você... Lógico, a gente não vai falar de linguagem de programação nesse curso, né? Então, seja base para depois você pegar um IFC OpenShell da vida, por exemplo, em Python, e aí você vai entender bem melhor aquilo ali. O que não adianta é você pegar direto o IFC OpenShell sem entender a estrutura de dados do IFC, né? Tem gente que já entende, tem gente que já conhece a estrutura de dados do IFC, embora seja bem pouco, e querem aprender só a parte de programação, né? Eu pretendo, aí eu não vou prometer para vocês, mas eu pretendo criar um outro curso de IFC OpenShell, e aí voltado só para programação, né? E em Python, né, utilizando IFC OpenShell, que pode ser utilizado em várias plataformas. Eu vou utilizar, digamos, o Jupyter Notebook, mas quem quiser usar isso dentro do FreeCAD, quiser usar isso dentro do Blender, ou quiser usar isso numa plataforma web, né, para trabalhar junto com JavaScript, né, o conhecimento é o mesmo, o pacote é o mesmo. Então, eu pretendo fazer, sim, mais lá na frente, talvez ainda esse ano sair um curso, e aí esse curso, é possível que esse curso seja um curso gravado, né? E eu pretendo lançar esse curso de FC OpenShell, mas eu não vou te prometer nada, entendeu? Mas, assim, é uma das coisas que estão aqui dentro do meu projeto, aqui, e eu já estou trabalhando um pouco no planejamento dele. Legal, Ok? Carlos. Bacana. Deixa aqui agora eu ver as perguntas que tem. A Carla Macedo, a Carla do CEBIM de Minas, né? Quais os pré-requisitos para acompanhar o curso? Entender alguma coisa de BIM. Porque a gente vai começar a falar de orientação a objeto, beleza. Quem nunca viu nada de BIM vai entender e tal. Mas como eu vou começar a falar ali de classes, IFC wall, parede, e falar um pouco de property sets,
tipos, né? Como se relacionam, como você vai exportar do Revit, como você vai exportar do AutoCAD e tal, você tem que ter algum conhecimento de BIM. Então, se você já trabalha com BIM de alguma forma, você já tem o suficiente para você entender bem. É claro que tem algumas pessoas que já têm um conhecimento maior de modelagem de dados e vão ter um aproveitamento maior, mas eu acredito que todo mundo, por menor conhecimento que tenha, vai ter um bom aproveitamento desse curso. Não é um curso assim que é um curso de base mesmo, embora ele vá abordar assuntos que a maioria dos cursos não abordam. Eu vou entrar a fundo ali, eu vou explicar como é que é. Mas eu vou explicar, eu não entendo nada de computação gráfica, está falando de formato geométrico ali e tal. A gente vai falar sobre isso, a gente vai explicar primeiro como que são as topologias de computação gráfica, depois de falar como que aquilo é no UFC. Então, a gente não vai entrar muito a fundo em cada assunto, de repente, mas vocês vão ter a base para estudar por conta própria todos aqueles assuntos e até mais assuntos. Vocês vão ver que tudo segue mais ou menos a mesma lógica, né? O Francisco perguntou: o IFC se utiliza de alguma linguagem de programação específica? O IFC ele é um padrão, ele é uma especificação, né? Então, aquele arquivo que vocês veem quando vocês abrem um arquivo de notas ali, aquele ali, na verdade, ele está num formato que é chamado formato STEP. Assim como ele pode estar num formato que é o XML, o XML, ou num outro formato que é o IFC-zip, que é zipado, né? Tem outros formatos agora como HDF5. Então, os formatos eles variam, mas todos eles têm que responder a mesma especificação, né? Então, o IFC, mesmo como padrão, ele é um padrão dizendo como que os objetos estão classificados e quais são os atributos deles e como eles se relacionam, né? Então, cada formato ali, você tem isso escrito, as instâncias escritas de uma forma diferente. Mas todos equivalem, todos respeitam a mesma especificação. Você tem hoje linguagem de programação, a maioria das linguagens de programação, que você consegue manipular os dados do IFC. O IFC, como eu disse, ele é um grafo, né? Ele é uma base de conhecimento. Eu não gosto de falar que ele é uma base de dados, né? Não vou dizer que está errado, mas eu gosto de falar de base de conhecimento. A base de conhecimento é muito mais do que uma base de dados, né? Você tem ali realmente uma relação semântica entre os objetos, né? E uma especificação que diz como esses objetos devem se relacionar, né? Então, você tem uma base de conhecimento ali. E você tem linguagem de programação. A que eu utilizo, por exemplo, é Python. Eu utilizo Python através do IFC OpenShell, porque o Python é uma linguagem muito simples e eu acredito que as pessoas que não são programadores, eu acho que a maioria do pessoal que trabalha com BIM é o pessoal que não é um programador, mas que quer fazer alguma coisa, quer utilizar a programação como ferramenta, assim como a gente utiliza o Excel, né, como ferramenta. Então, essas pessoas essas pessoas que não querem desenvolver software, mas que querem utilizar a programação como ferramenta, né, de auxílio, querem fazer, digamos, um check model sem precisar gastar muito no software que faça isso, né, de checagem de modelos, consegue fazer bastante coisa com programação. Então, o Python ele é uma linguagem muito simples, uma linguagem muito fácil de se aprender, né? Então, a curva de aprendizado dele é bem legal para quem nunca programou. E aí você consegue, com o IFC OpenShell, entendendo a estrutura de dados do IFC, você consegue criar programas super interessantes com poucas linhas, pegar bastante coisa, bastante informação, né? Então, você hoje consegue, com C#, C++, você tem vários pacotes para traduzir o IFC em dados, né? Então, não tem uma linguagem de programação específica para se trabalhar com IFC, mas você tem várias linguagens para trabalhar com IFC. A Vanessa perguntou, quem fizer o curso também está preparado para trabalhar com IFC 4.3? Sim, por que a gente vai trabalhar com IFC 4.0? Porque é a especificação 4.0 é a especificação que está valendo, né? Que tem a ISO lá de 2018. Por que não a 2,
a 2x3, né, que é uma das mais utilizadas, aí tem mais softwares certificados. Porque a diferença entre a 2x3 e a 4.0 é muito grande. Tem elementos, tem muito mais elementos. Então, é mais fácil você aprender a 4.0 e depois tentar entender a 2x3, do que você aprender a 2x3 e, sei lá, ver os elementos que foram alterados na 4.0. Então, mas ao longo do curso, a gente vai ver, eu vou falar sobre as diferenças, né? Estou vendo aqui na 4.0 é assim, mas lá na 2.3 é um pouco diferente, e a gente vai falar sobre isso durante o curso. E a 4.3, é interessante a 4.3, talvez você esteja perguntando isso, por causa da infraestrutura, né? A 4.3 já traz bastante elementos de infraestrutura. Sim, os elementos de infraestrutura são um acréscimo de domínio, né? Um domínio a mais que está sendo acrescentado na estrutura do IFC. Então, se você entende bem o 4.0, você lendo a especificação, você consegue entender como esses elementos novos da 4.3 estão entrando na 4.0. Então, ele te prepara, sim, para trabalhar com a 4.3. Né? Eu acho que a resposta da sua pergunta é esqueci. A Júlia, grande Júlia, pessoal do Senai, está perguntando, esses softwares que vão ser usados no curso, a ideia é que os alunos também tenham esses softwares e abram eles junto com você. Todos esses softwares são abertos, são open, todos são gratuitos. Então, eu vou mostrar para vocês onde vocês baixam esses softwares, como vocês instalam. São todos muito fáceis de instalar, né? E todos são visualizadores gratuitos, ou o Blender é gratuito, o Blender Beam também é gratuito, que é o add-on, né, que você instala nele, para trabalhar com ele. E a gente vai abrir também no Notepad, a gente vai usar o Notepad, legal? E a gente vai usar o Sublime Text também, e todos eles são gratuitos. Então, vocês vão ter acesso, é fácil, muito fácil, vocês baixarem na internet e ter acesso. O Hugo está perguntando, a gente vai conseguir ver mapeamento interno dos parâmetros dentro do IFC? Eu não vou entrar, Hugo, muito no detalhe de como que a gente faz a exportação de um software para outro. Acho que é isso que você está perguntando. Como é que eu mapeio os parâmetros do Revit para o IFC? Como é que eu mapeio os parâmetros do ArchiCAD para o IFC? Mas o que você vai aprender da estrutura do IFC vai te preparar para entender qualquer um desses mapeamentos. Não importa o software. Né? Então, quando você vê lá o software falando assim, isso, você vai dizer que o teu parâmetro vai se relacionar com o property set e com o property. Né? E que você tem que dizer que aquele property é um IFC length ou um IFC real. Aí você fala, mas o que é isso? Não, você vai saber o que é isso. Né? Então, aí vai ficar mais fácil. Então, você lendo o manual, você vai entender melhor. Mesmo porque esses mapeamentos e tal, como é que você exporta de mapeia um parâmetro de um software para outro, você acha no YouTube, né? Você acha na internet muita gente fazendo tutoriais bem bacanas aí. Tem o pessoal do Simsalabim que tem um material aí super show de bola, que eles auxiliam bastante gente, material bem interessante. Né? Mas se você quiser, a gente pode falar sobre isso no curso, sem problema. O Francisco está perguntando, Carlos, você dará uma introdução de estrutura de dados, algo como computação 101 para arquitetos e engenheiros? O que é computação 101? 01? Não entendi isso aí. 101. A gente vai falar de modelagem de dados, né? BIM é modelagem de dados. A gente vai falar alguma coisa sobre computação. Não tem jeito. A gente falar de topologia, de geometria, né, dos elementos, a gente vai falar sobre computação. A parte de computação gráfica. Quando a gente falar sobre classes de objetos, a gente vai falar sobre computação, ciência da computação. Então, a gente vai falar sobre estrutura de dados. A gente não vai, por exemplo, falar a ponto de você conseguir ler uma especificação de Express. Por quê? Esse não é a primeira versão do curso que eu tento fazer. Já fiz algumas experiências, né? Já peguei algumas cobaias, inclusive tem algumas aqui no cenário, eu peguei algumas cobaias para ver como seria o curso. E eu vi que você falar de Express e entrar lá na especificação, ver lá, pegar o 0 e 1, lá, assim, escovação de bits, como o pessoal fala, para explicar o IFC não é uma boa estratégia. O pessoal foge quando você vê, não tem ninguém
o único cara que está na sala de aula está dormindo, né? Então, não foi uma boa experiência. Então, o que eu fiz? Eu traduzi tudo isso, compilei isso de uma forma que vocês entendam e com o conhecimento que vocês precisam, né? Pode ser que a gente crie um outro curso para quem quiser esse conhecimento mais de escovação de bit. A gente pode até pensar em fazer um curso diferente mais na frente. Mas esse aqui é para você entender a estrutura de dados, trabalhar com o modelo IFC, e aí vai servir para todo mundo. Serve tanto para o cara que vai querer estudar isso mais a fundo, ali na especificação, como para o cara que vai só manipular arquivo IFC, ou para aquele que só precisa saber como é que ele vai entregar o IFC, porque o cara pediu um requisito que ele não está entendendo que requisito é aquele, ele vai poder entender isso, né? A Mauriviana, para a infraestrutura, como funciona o IFC? Da mesma forma que em edificações, por exemplo, um volume de terraplanagem obtido no Civil 3D, como gera o IFC? Abraço. O IFC ele não é um software, ele não gera nada. O IFC ele é um padrão que especifica um formato de dados, né? Como que os seus dados vão estar armazenados, né? Então, quem faz, ele vai ter as informações para que um software faça isso. Então, muita gente acha que o IFC não serve para isso, porque o IFC serve. Os softwares é que não fazem, né? Então, o IFC, por exemplo, muita gente acha que o IFC não mostraria planta. O IFC, a especificação do IFC, o padrão do IFC, tem a representação você pode colocar vários contextos de representação. Você pode representar a porta. A gente vai ver isso no curso, eu vou mostrar isso para vocês, né? Então, a gente vai ver uma porta em 3D, e vai ver a porta lá com a simbologia dela como se fosse planta, né? Aquele tracinho ali mostrando a abertura dela e tal. O IFC tem como você gravar essa informação no IFC. Só que qual software que lê essa informação? Né? Muita gente acha que o Solibri lê essa informação. Não, o Solibri não lê. O Solibri, ele coloca uma dele lá, que é um símbolo que ele sabe que uma porta, ele bota um símbolo de porta, mas é um símbolo dele. Não é o símbolo que você fez, por exemplo, lá no Revit, né? Então, o problema, às vezes, muitas vezes, não é o IFC, mas o software. E a gente vai abrir o mesmo IFC em vários softwares para ver como os vários softwares mostram a mesma informação de forma diferente. A gente vai ver isso no sistema de unidades também. Tem software que mostra o sistema de unidades, tem software que não mostra. Mostra lá um número e você não sabe que sistema de unidade é aquele, né? A gente vai ver alguns problemas que acontecem quando a gente trabalha com isso. Valeu, Carla. O Adriano Balduino está perguntando conteúdo raro de encontrar para a gente pela iniciativa. Cara, eu sei que o conteúdo é realmente raro. Eu não vou dizer para você que eu conheço ele todo, sou o mestre do IFC, não sou. Estou estudando ainda, mesmo porque ele é uma especificação que sempre tenho que aprender essa especificação, e ela está sempre evoluindo. Então, a ideia é que realmente vocês tragam as dúvidas para a sala de aula, aquilo que eu souber eu vou responder, aquilo que eu não souber eu vou correr atrás, mas vou responder, né? E aquilo que eu correr atrás e não conseguir responder, a gente vai descobrir junto. Então, a gente vai olhar lá a especificação e vai descobrir junto. Então, isso é compromisso meu, né? O curso também fala sobre, foi o Herbert Nixon que perguntou, o curso também fala sobre criação e edição de um modelo a partir de um formato IFC ou apenas um modelo já criado. A gente não vai modelar nada, né? Não vou dizer que a gente não vai modelar nada, a gente pode até criar, a gente vai estudar a estrutura de dados do IFC, né? A gente não vai editar um IFC, nem criar. Eu vou mostrar para vocês que um IFC ele pode ser editado, né? E até vou mostrar para vocês como se faz algum tipo de edição, né? Eu sei que isso é um tema controverso, né? Tem um grupo de pessoas que acham que o IFC não deve ser editado. Tem um grupo de pessoas que acham que ele deve ser editado, inclusive que ele pode ser um formato nativo para algum software, como o Blender Beam, por exemplo, né? Mas a gente vai conversar sobre isso no curso. Mas eu não vou, assim, o curso não é sobre modelagem e como exportar isso em IFC e tal, não. Vocês vão aprender sobre a estrutura do IFC, como que o IFC se comporta e, eventualmente, a gente vai, como eu falei, que é teoria e prática, a gente vai fazer alguma coisa ali, ver como é que o Revit exporta, ver como é que o Blender Beam exporta diferente, né?
a parte geométrica principalmente, e a gente vai fazer algumas experiências. Para cada assunto que eu colocar na aula, a gente vai fazer uma coisa mais prática. Tá? A Guadalupe está perguntando, gostaria de aprender IFC de forma a saber pedir as informações necessárias para a orçamentação. Sou orçamentista, no início da modelagem, mas com a certeza que as informações virão realmente no arquivo. Olha, eu não vou falar nesse curso, porque eu acho que acho que a gente não tem tempo para falar nesse curso sobre a parte de orçamento no IFC. Mas o IFC tem objetos dentro dele para você colocar tudo lá, né, da parte de 5D, da parte de custo. Desde do custo, e aí eu não estou falando de custo como você abrir uma propriedade e botar o valor do custo, não. Estou falando de composição de custo, qual é a tabela que você está usando. Você pode botar a tabela inteira, por exemplo, do Sinap dentro do IFC, e você pode fazer a relação ali entre a tabela do Sinap e as suas composições de custo e dizer que aquela composição de custo está associada a um elemento. Você pode fazer tudo isso. Né? A gente não vai ver isso nesse curso, mas eu posso, se vocês pedirem para mim, se a gente tiver um tempo, eu posso até falar sobre isso, como é que é, mostrar para vocês na especificação onde é que está isso, e vocês vão ter conhecimento suficiente para procurar por conta própria, depender. Porque aí já seria um curso de mais de 25 horas. Né? Quem sabe na próxima edição eu abordo isso, porque aí se você começa a falar de custo, você tem que falar de tudo, né? Eu vou falar uma boa parte ali, né? O Emanuel perguntou, gostaria de entender melhor o IFC para poder exigir melhor em situações de contratos públicos e privados. O curso ajudaria nisso? O curso ajuda bastante nisso. Principalmente porque o que você vai pedir no IFC, dentro do você está contratando alguém para te entregar um arquivo em IFC, o que você vai pedir? Você vai pedir a informação que você vai utilizar, vai depender do teu uso. Né? Então, se eu quero aquele arquivo para fazer uma análise energética, eu preciso de informações de análise energética. Né? E onde que essas informações vão estar? Vou mostrar para vocês aonde que essa informação tem que estar no IFC. Então, você vai poder pedir, colocar esse contrato, e dizer, não, eu quero que essa informação esteja aqui, conforme o padrão. Né? Você vai aprender algumas informações vocês vão ver comigo no curso, outras informações vocês vão aprender onde ver, né? Porque só a parte de propriedades do IFC são mais de 1.200 objetos de propriedade, classes de objetos de propriedade. Então, vocês vão aprender aonde consultar isso dentro do IFC. Né? E isso é o mais importante. Quer dizer, eu não vou dar o peixe para vocês, eu vou ensinar vocês a pescar. A verdade é essa. Bom, deixa eu ver, o Francisco Eduardo, aula de introdução a DC. A aula vai ser bem introdutória. Né? É isso que eu estou falando, vai servir tanto a galera que não sabe nada de IFC, e a galera que sabe alguma coisa de IFC também eu acredito que vai se beneficiar bastante. Né? Porque a gente vai entrar em alguns assuntos um pouco mais a fundo. Né? Tatiana, obrigado, eu que agradeço por estarem aqui me aturando. O Edson falou, entendi, muito obrigado, galera. Valeu, gente. A Guadalupe está falando que não seria isso, até porque não é muito bom para o processo de orçamento, seria composição do modelo. Olha, tem gente que discorda de você, tem gente que acha que é bom você botar o orçamento dentro do modelo, mas tudo bem. Mas gostaria de receber um modelo com as informações básicas do elemento para usar software 5D leitores de FC. Sim, a gente vai aprender, que é aquilo que eu falei de diferença de formato padrão, né? Então, qual é a diferença de formato? Eu posso te entregar um arquivo em IFC no formato IFC, mas não está no padrão. Qual padrão? O padrão que você precisa para consumir a informação dele. Então, os dados eles têm que estar colocados de uma forma que você possa consumir a informação. Você vai saber como você pedir esses dados, né? De que forma que você vai pedir que esses dados estejam para que você possa consumir a informação. Né? Acho que é isso que você quer dizer. Né? O Leonardo Macedo está perguntando sobre a integração de IFC com as tabelas de Sinap, CIUB, etc. Tem uma solução que faz isso?
você pode colocar essas tabelas, aquela questão ali, tem gente que acha que não é legal você ir acrescentando informações no UFC, mas eu vou dizer para vocês que o arquivo STEP, o formato STEP, ele foi construído há décadas atrás para isso. Ele foi construído para você ter um produto e colocar as informações no produto desde a sua concepção e ir acrescentando essas informações durante todo o ciclo de vida do produto, até a disponibilização dele, e ter ali um histórico de tudo. Ele foi feito para ser uma grande base de conhecimento. Aí você fala, mas ele vai ficar pesado? É por isso que existem as Model View Definitions, né? As visualizações, é como se fosse um banco de dados com várias views diferentes, né? Então, você pode relacionar, sim, os elementos com o Synapse, com o Silver, com a tabela. Você tem um local dentro do UFC para você pegar essas tabelas. Veremos, o Manuel está perguntando, veremos como incluir essas informações no UFC ao longo do ciclo de vida. Você vai ver aonde ficam essas informações no UFC, algumas delas, né? O UFC está pronto para receber todas as informações do ciclo de vida de identificação. A gente não vai ver todas. A gente não vai ver, por exemplo, essa parte de custo, não vai ver a parte de... Mas vocês vão ver que existem property sets para facilities, né? Vocês vão ver que existem objetos próprios para processos, objetos próprios para organizações e pessoas, né? Isso vocês vão ver. Então, vocês vão ter a ferramenta certa para depois pesquisar essas informações específicas daquele ciclo de vida. Vocês vão ver isso, sim. Eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão fazer. A gente vai ver como a gente consulta a especificação dentro do site da BIMSmart. A Guadalupe, o problema é que as tabelas sofrem alterações de código, descrição, especificação, umas mais, outras menos. Sim, essas tabelas que sofrem, ou você cria uma rotina de alteração dessas tabelas no PFC, ou então você simplesmente vincula, que muita gente faz, né, vincula esses elementos com uma base fora, né? Então, você não precisa colocar a informação dentro do UFC. Isso depende do uso que você vai fazer, né? Por exemplo, você vai trabalhar realmente com orçamento 3D e tal, vai receber um IFC para fazer orçamento 3D. A maioria dos softwares de orçamento eles têm as suas próprias bases, fazem a gestão das suas bases no software e apenas vinculam aquilo ali aos elementos do IFC. Poderia comentar sobre o algoritmo de machine learning aplicado ao IFC? Bruno Prado perguntou isso. Tenho interesse nesse assunto e acredito que o seu curso ajudará. Olha, o curso ajuda sim, porque antes de você trabalhar com programação, ou seja, você utilizar o IFC como uma base de dados para fazer o que você quiser, tanto com algoritmo de machine learning, quanto qualquer outro algoritmo de rede neural e tal, você vai precisar entender a estrutura, né? Então, eu acho que esse curso é inicial para você, mas você precisaria depois aprender como trabalhar com IFC OpenShell, né? E aí, se você já sabe de machine learning no Python, Python tem bastante ferramentas de machine learning, então você vai poder pegar as informações que estão no IFC, colocar do jeito que você quer, manipular, fazer o seu machine learning e talvez até voltar com essa informação para o IFC. Então, o próximo curso que eu pretendo fazer é o ideal para você, mas para você fazer, você precisa desse curso, né? Eu vou fazer um curso de IFC OpenShell, mas eu não vou explicar a base do IFC. A base do IFC está neste curso aqui. E aí, esse curso é requisito para você fazer o outro de IFC OpenShell. A não ser que você já conheça de IFC e quer apenas aprender a mexer com IFC OpenShell. Aí, que também tem pouca informação, né, na internet sobre IFC OpenShell, assim, estruturada de uma forma que dê para trabalhar legal. Mas, assim, é uma coisa... Eu mexo bastante com IFC OpenShell, então é um curso que eu quero muito fazer, né? Bom, eu acho que já está passando aqui, já são 9h20, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui para mim. Sim, acabaram as perguntas. Eu queria agradecer a vocês,
né, estarem participando disso comigo. É um convite que eu faço a todo mundo para realmente participar dessa comunidade, a gente aprender juntos sobre IFC e juntos discutirmos sobre IFC, fazermos uma discussão de qualidade sobre o assunto e formarmos uma comunidade bem ativa, assim. Eu quero ver todo mundo batendo assim na porta da Big Smart falando, não, cara, muda essa especificação, bota mais coisa, entendeu? Eu quero ver a comunidade brasileira mexendo realmente com o Open BIM no mundo, né? Obrigado, gente. Então, valeu, gente. Obrigado. Então, agradeço todo mundo e daqui a pouco eu vou publicar lá o link do curso para vocês. Eu mando o link para vocês por e-mail e vou publicar lá. Essa apresentação aqui, é claro que vai ser editada, a boa parte da apresentação vai estar no YouTube, né? Se vocês têm algum conhecido que não viu a apresentação, que quer conhecer mais sobre o curso e tal, ela vai estar lá na minha página do YouTube, eu vou colocar no LinkedIn também. E aí, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e espero ter vocês como meus alunos. Tá bom?